nós paramos no endividamento e, na realidade, a empresa deve muito dinheiro, deve 84%. Né? Como é que eu achei 84% aqui, para quem não está fazendo a conta junto? Eu peguei tudo que eu devo 7 mais 10, e eu tenho de dinheiro total 21, porque a diferença é o 3. Então, eu devo muito mais a metade. Se pegar 17, que é essa soma, por 21, vezes 100, você vai encontrar que a empresa deve 84%. Bom, Professor, Oi. desculpa, em 2019 deu 84,12% de endividamento, mesmo que é essa Isso. conta. E se você for fazer um comparativo com 2018, ela tinha um endividamento de 83,26%. Então, não mudou Então, muita por mais coisa, né? que a renda líquida dela caiu bastante, percebe que é uma característica da empresa, às vezes, ter um grau de endividamento alto, pela estrutura dela. Porque é uma fábrica, né? Isso. Você percebe que não cresceu muito, cresceu um pouco, mas manteve ali o padrão dos 80. Manteve a Seria mesma legal ver estrutura. outros anos também. Isso. Isso que o Luan falou faz todo sentido. Qualquer análise de balanço, você nunca vai fazer com 2 anos ou com 2 períodos só. Tem que ter pelo menos 5, ok? E numa análise profissional, nunca ninguém vai fazer as contas na mão, ou no Excel, como a gente está fazendo agora. Existe um sistema que faz todas as contas prontas. Nosso papel é fazer a análise disso. Então, o trabalho braçal, por enquanto, é para que você consiga entender que tal fórmula existe e você vai usar naquela situação X. Mas, na prática, você alimenta um sistema com os dados, ele já vai montar o balanço patrimonial para você e você faz as contas que você quiser no sistema que ele vai te dar os índices prontos. Só alguém tabular o sistema para fazer as contas para você. O papel é fazer análise e entender nesse caso aqui que 84,3% de dívida é uma condição do setor da empresa, porque é uma fábrica. A fábrica tem que comprar muito equipamento, então gasta mais dinheiro nessa perspectiva. Então, eu não posso dizer se é ruim ou bom, porque não tem muito parâmetro para discutir. O que eu posso pensar em ver também, para ajudar a empresa, é assim, do que eu devo, quanto eu devo no curto ou longo prazo. Também é uma situação importante. Eu devo 17 mil no total. Tem a conta pronta aqui. 17.822,67 é o que eu devo. Mas quanto eu devo no curto prazo? Se eu pegar o 7, que é uma conta, e dividir por 17, eu tenho 42%. Se eu pegar a diferença para 1, eu tenho 57,8. Então, eu tenho uma condição agora que ficou mais evidente. A empresa deve muito, então, no último ano, 84% a empresa deve. E se eu for classificar só as dívidas, do que eu devo, 42% mais ou menos é dinheiro de curto prazo e 57,8% mais ou menos são contas de longo prazo. Então, na realidade, você tem que saber o quanto isso é viável para você fazer. Então, eu devo muito, só que eu devo mais a longo prazo. Então, eu tenho tempo para pagar essa conta com menos pressa, né? Eu tenho que ficar leiloando o estoque mais barato, nem tão pouco preciso ficar descontando duplicata no banco, tá? Mas, a princípio, não é nada que você possa se preocupar, tá? Tudo bem? Então, aqui você consegue avaliar duas informações bem interessantes. Eu consigo avaliar o tamanho da dívida, que é 84%. Eu não consigo saber, só olhando 84, qual é o perfil da dívida, se eu devo mais a longo ou a curto prazo, porque eu só estou olhando o tamanho por enquanto. Mas se eu pego e trabalho só com o que eu devo, e eu separo curto e longo prazo, eu devo 17.822 ao todo, e eu tenho 7 de curto e 10 de longo, eu tenho quase 60% de obrigações a longo prazo. O que pode
conferir para a empresa uma folga, porque eu tenho dinheiro para usar nos curtos prazos, caso isso seja necessário. Tá? Então, composição e perfil da dívida. Vamos, seguindo a ordem aqui, olhar um pouco sobre alguns índices de rentabilidade, que eu acho que é o que dá para a gente fazer por hora, e ver o quanto a empresa melhorou, piorou, permaneceu constante em relação à sua rentabilidade. Quando eu falo em rentabilidade, eu estou falando tanto em lucratividade quanto em rentabilidade, que são coisas diferentes. Tá? Vamos calcular primeiro a margem. Margem líquida. Para calcular a margem líquida, eu preciso ir lá no passivo, no DRE. Então, a margem líquida é o lucro sobre vendas vezes 100. Meu lucro... Professor, Oi. a margem líquida da Natura em 2019 teve uma queda Pesada? feia, pesada. Fala aí, então, pra gente. Em 2018, a margem líquida dela era 4,93%. E em 2019 foi 1,07%. Isso. Para quem não lembra, isso mesmo, obrigado. Para quem não lembra, é uma conta que o Luan fez, ele pegou o lucro líquido, que é essa conta que está aqui marcada em 2019, e eu vou dividir pela receita. Aqui está direto a receita líquida, você pega ali normalmente mesmo, que é 14, e para dar uma resposta em porcentagem, faz vezes 100. Como é que eu leio esse 4,93%? Você pode ler assim: de todo o dinheiro que a empresa vendeu, depois que pagar, precisa ter pago custo, despesa, imposto, a sobra foi R$ 4. Então, a base é 100. Se eu investir 100, a sobra foi 4,93. Todo o resto foi gasto lá no DRE. Como o gasto aumentou, a gente não conseguiu entender os porquês ainda, mas o gasto aumentou, então minha margem deu 1,07 pelas contas do Lua. O que significa isso? Que eu estou ganhando bem menos. Né? De 4, quase 5 para 1, mais de 4 vezes menos. Então isso é um alerta mesmo. Né? Por que está menos assim? É um problema geral, particular, é um problema de longo prazo, ou é só para resolver um problema de curto, então tem que ter um padrão para a empresa. Mas a margem caiu mesmo. Se a margem caiu, é um indicador que alguma coisa está errada. Por mais que a gente viva numa crise forte, não afeta todo mundo igual, né? Alguns setores eles são mais afetados do que outros. Alguns setores não sentiram as mudanças. Mas, normalmente, uma margem líquida baixa, sendo que já foi melhor, é um sinal de alerta. Uma outra indicação aqui que o dinheiro diminuiu é o dividendo pago. Você pagava 0,63 alguma coisa, ou 63 centavos, né? Para um valor. Deixa eu pegar, esqueci onde eu estava aqui. O lucro por ação. Eu pagava 63 contra 17, uma bela de uma queda. Né? Como de um ano para outro, a empresa pode não ter mudado o número de ações que ela comercializa, porque ela pode vender mais ações, subscrever mais ações, ou recolher, comprar outras, mas mesmo o dividendo caiu bastante, para 63 contra 17. Então, eu estou ganhando menos. O que sobraria para o acionista para ganhar dinheiro além do dividendo? Alguém se arrisca? O que sobraria em termos de ganho para o acionista agora que ele já pagou lá alguma coisa, dividendo baixinho? Vai sobrar, gente, a valorização da ação. Então, se você é uma pessoa que especula um pouco também, você pode ter comprado uma ação ontem num preço, hoje o preço ficou muito mais alto para vender. Professor, Oi.
você comentou agora a questão da valorização da cota e do dividendo. Eu estava vendo um vídeo de análise fundamentalistas em ações, né, para investir um ativo na bolsa. E tem lá um item que eles analisam, que é aquele dividend yield, que é os proventos dividido pelo preço da ação, né, que é quanto você recebe de dividendo no ano, dividido pelo preço da ação. Só que lá ele explica que um bom DY é mais ou menos 5% o preço da ação no ano que você recebe de dividendo. Só que lá ele explica que não necessariamente um DI alto, um DY alto, significa que é bom. Por quê? Tem aquelas small caps, que são as empresas que pegam a maior parte do lucro e reinvestem no negócio, não distribuem no acionista, só que ele ganha dinheiro na valorização da ação, que são aquelas startups que têm um boom, um crescimento muito alto. E aquelas empresas grandes, as mais consolidadas, como a maioria do recurso dela ela já tem uma boa parte que ela consegue distribuir para os sócios, o DY é maior, só que a valorização da cota é menor, porque ela já é mais estabelecida, já é consolidada no mercado. Não é uma promessa que o mercado valoriza a ação dela rapidamente, tem os picos, né? Então, acho bem interessante isso também, porque às vezes olha um DY baixo e pensa, poxa, é ruim, mas tem que analisar também a estrutura da empresa no mercado. Por isso, Luan, que quando você for estudar um pouco essa análise, você vai notar que nunca se faz uma avaliação com um índice só, porque ele pode enganar as pessoas, né? Eu posso, dando um número bom, então a empresa vai bem, vou lá e compro. Não, não é assim. Eu vou avaliar também outras situações, como você fez, para ver alguns pormenores, para avaliar algumas possibilidades de readequações ainda, para ficar com as contas um pouco mais redondas. Mas é uma possibilidade mesmo esse DY não mudar, tá? Mas é um padrão, digamos que é um parâmetro para a empresa, tá? Bom, além das margens, o que importa também você saber para avaliar investimento é você trabalhar com a rentabilidade. Rentabilidade, ele compara investimento com lucro. A lucratividade compara investimento com lucro com venda. Então, o comum das duas é o lucro somente, mas o que eles medem são coisas diferentes. Eu vou calcular, para a gente sentir a temperatura aqui da empresa, o ROI. Tá? O ROI é uma relação... Deixa eu ver o balanço aqui. Então. Achei. É uma relação do investimento-lucro. O lucro aqui, já tinha notado, vou pegar o investimento. O ROI é capital próprio só, né? Então, vou pegar só o capital próprio. Mais para cima. Três, 362, 345 é o lucro. Vou pegar as vendas agora, 2019. 14.690. Venda. E vou dividir o lucro pela venda vezes 100, vai dar... Opa, peraí. Lucro dividido pela venda vezes 100. 23%. Nota que isso aqui é um caso real, não é um balanço inventado. Se você tivesse investido o seu capital próprio nessa empresa, você ganharia 23%. 23%. 23% é uma boa rentabilidade ao ano para o seu dinheiro? Então, a pergunta aqui é a seguinte, eu fiz a conta, deu 23%. Agora, vamos avaliar uma avaliação comparativa.
será que você conseguiria ganhar 23% ao ano com um risco menor que investir nessa empresa? Muito difícil. Muito difícil. Por que é muito difícil? Porque não existe mais uma renda fixa para você investir. Né? Poupança, tesouro direto, não existe no sentido de ser rentável. Ainda existe, mas com rentabilidade muito pequenininha. Então, notem que estou fazendo um panorama para vocês pensarem que essa empresa ela tem alguns valores que foram prejudicados um pouco, mas ainda tem um gasto a queimar. E a perspectiva que leva em conta agora é a perspectiva para o futuro, né? De dados, mercado, para ver se eu consigo ou pelo menos sustentar os dados atuais, que olhando sozinhos assim não são ruins, mas quando você compara com outro bom, você vê o quanto daria para mudar algumas coisas. Mas o capital próprio rendeu 23%. Posso pegar também, ao invés de só o capital próprio, eu posso pegar o meu capital próprio também, né? Aqui, ó. Aqui é o 3. Por total da empresa. R$ 21. Então, para você pegar o ROI, né? ROA, tinha aqui, dá 15%. Então, se eu for comparar ROA e ROI, a diferença básica aqui é que você vai trabalhar com menos rentabilidade, porque o seu capital total está aí dentro também, de 23 caiu para 15. São índices diferentes, mas não deixa de ser uma queda. Para lucro, qualquer queda é ruim. Tá? Então, entre o ROI e ROI, deu uma caidinha, mas ainda é um valor positivo. Aqui tem os dados da empresa para a relação de dividendos pagos. Então, não é assim um valor muito absurdo, né? Assim, 23% hoje é difícil ganhar, mas não é aquela impossibilidade, né? Mas quem pode gastar um pouco, tudo bem? Aqui faltaria olhar ainda, mas a gente não consegue calcular tudo, então nem vou fazer por enquanto. A ideia de Foz e tudo mais, né? E alguma coisa nessa perspectiva aí. Dá para calcular mais aqui para vocês pensarem. Daí para fazer uma avaliação também sobre as contas do passivo. Para que você compare, por exemplo, e discuta o quanto o seu custo representou em termos proporcionais da sua receita. Diminuiu, aumentou, por quê? Né? Para você calcular também essa história aí. Agora, uma resposta para vocês pensarem, assim, do que vocês fizeram até agora, juntos aqui. Essa empresa é uma empresa boa para investir ou ainda não? Se alguém se habilita aí. Uma empresa que rendeu 23% não é boa para investir? É uma empresa boa sim, professor. É uma ótima empresa, dá quase mais de 1% ao mês.
1% ao mês é o que a poupança paga quase ao ano, que é 2% ao ano. Vai dar ali 1,8% ao mês, praticamente, porque é quase o dobro, né? 24, 12 meses. Mas lembra que é juro composto, né? Não é dividir só. Ah, é verdade. Tem aquelas duas formas lá. Mas assim, não tem muita diferença da próxima, vai dar próximo ao que você achar pelo juro simples. Mas não deixa de ser um dado para se pensar. De repente está num declínio que, para quem está começando, é difícil, né? Mas tem que avaliar também caso a caso essas questões aí. Mas na reabertura tem que ter mais coisas. Professor, por exemplo, eu pelo menos tenho um pouco de dificuldade nessa análise, por quê? Se você for olhar contabilmente falando, com os outros indicadores de rentabilidade, de liquidez, é uma empresa que ela teve uma piora no quadro É dela, uma de pior, isso. 2019 para 2018. Claro que a gente não conta a rentabilidade dela, a gente não está fazendo um comparativo, porque ainda assim, em 2019, ela teve uma rentabilidade muito positiva, né? Muito acima do que qualquer outra renda fixa vai te apresentar. Muito assim, E, isso mesmo. e eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer esse distanciamento, porque mesmo que contabilmente falando, é uma empresa que ela teve uma piora, ela ainda tem um nível de rentabilidade muito acima, né? Essa análise, às vezes, que eu fico com um pouco de dificuldade de linkar. Pensa comigo assim, a gente está começando a fazer esse trabalho agora. Por mais que você já estude isso, é uma situação que essa relação é uma relação que é quase como se fosse um feeling seu. Não é isso porque não é uma ciência de achismo, mas você começa a perceber o seguinte, mas 23% é bom, já está piorando. Qual é a pergunta? Será que vai piorar ainda mais? Será que vai continuar pior? Porque se continuar pior, o que compensa você fazer? Espera mais um pouco, para ver se deixa pior tudo que piorou, depois eu começo a comprar. Esse é um ponto que é mais uma ideia de você especular com o mercado. Outra ideia, os fundamentos você já viu, porque essa conta do 23 que a gente fez agora vem dos balanços patrimoniais, mas garantir que tudo foi avaliado exatamente. E também começar a estudar as variáveis que repercutem no que você faz. Isso é um ponto. Outro ponto, que é o mais difícil, no sentido de analítico, é você tentar identificar as perspectivas para o negócio. Não esperar alguma coisa ruim acontecer de problema para você começar a ir atrás. Tentar ver isso antes. Então, a gente tem que pensar assim, mas ela está baixa, mas ainda está bom. A pergunta é qual é a perspectiva, né, para os próximos anos dessa empresa e do setor? Para que você consiga percebê-lo, às vezes, que uma queda dessa de 2 anos, ou de um ano só, porque é um com o outro, foi uma situação acidental mesmo, mas vai mudar, é só uma coisa simples, ou vai mudar, vai repercutir por muito tempo essa ideia. Se for assim, aí você tem que pensar em outra alternativa, porque a perspectiva que a empresa fez é essa. Essa é uma perspectiva mais pessoal, mas a gente tem que ir um pouco mais além se você for um gestor. A perspectiva com um foco diferente. Então, eu vou olhar assim, será que a empresa tem um mercado ainda grande para atender no Brasil? Será que a concorrência que ela sofre ou sofrerá se lançar um produto é muito grande? Será que esse ganho prometido ou calculado pela empresa vai se sustentar quando isso for na prática ser pensado? Então tem que avaliar isso para saber. Então essa é a dificuldade às vezes, né? Que você trabalha com dados que não existem. Trabalha com perspectiva, trabalha com avaliação do setor, trabalha com avaliação dos cenários. E em qualquer uma dessas três questões, a ideia de futuro está bem presente. Então uma avaliação para frente é bem pertinente. Tudo bem? Não, com certeza. E claro, além dessa análise, dessa projeção, porque quando a gente fala de investimento na bolsa, a gente tem que entender que o segredo é o longo prazo, né? O que vai mitigar os seus riscos é o longo prazo. Então,
você tem que projetar a saúde da empresa. Mas eu acho que uma coisa também que gera um pouco de dificuldade é que quando você está fazendo análise de um ativo na bolsa, ao mesmo tempo que você tem que ter um olhar crítico, uma análise dos documentos contábeis, financeiros que ela apresenta, né, que são esses RIs, relação com o investidor, você também tem que analisar itens que não são números, né, a governança corporativa, como que está a flutuação do ativo na bolsa, se ele está num momento histórico caro, se está num momento histórico baixo. Então, é isso também que confunde um pouco, né? Ao mesmo tempo que você vai ter olhar nesses indicadores, nesse número, você tem que ter essa visão macro. Macro, isso. Não, eu não diria subjetiva, né? Porque não é subjetiva, mas governança corporativa não é algo fácil de medir, né? Não é em números somente. Vai muito além. A Bolsa, só uma curiosidade, ela criou lá níveis de governança, que é o novo mercado. Então, ela criou parâmetros para as empresas e, a partir da empresa seguir ou atender cada parâmetro, ela ganha um selo de nível de governança mais alto. Acho que é 1, 2 do novo mercado, se não me engano. Qual que é a vantagem disso? De modo geral, as empresas com governança, elas valem mais na bolsa, porque elas são mais transparentes. Esse é um ponto para vocês pensarem, ou para você pensar que lê mais sobre o assunto e entender mais, que você já entende bem. Mas uma outra ideia que tem que perceber também, Luan, que eu acho que aí é um ponto mais difícil ainda, são as variáveis que atrapalham ou ajudam a empresa. Por exemplo, hoje a ação estava caindo por conta lá da votação do Senado, que eles derrubaram o veto do presidente, que era para os estados não dar, para não reajustar o ganho dos servidores. Ele não comprou isso. Como ele decidiu, não atuou e ele perdeu o Senado, o governo, as ações caíram. Porque se isso passa, repercute muito na questão das contas da empresa. Vou gastar mais que ganho, ninguém se sustenta por muito tempo. E depois que foi para a Câmara, que o Rodrigo Maia falou lá, que a Câmara vai manter o veto, a Bolsa começou a subir de novo. Então, esses humores do mercado, que é difícil de você perceber, porque são variáveis que às vezes você não controla. Né? Ninguém controla uma votação no Senado. Então, assim, tão importante quanto o cálculo em si, tão importante quanto a matemática para você resolver, são as outras variáveis, né? Para você discutir mesmo se ela tem um dado atual correto, com uma perspectiva também boa. Porque uma empresa boa com perspectiva ruim, não sei se vale a pena comprar, porque eu estou comprando uma empresa boa, né, agora, mas se eu tenho uma perspectiva ruim, eu estou esperando que a situação dela piore. E com a pior dessa situação, a ação pode cair. Mas piorar e levantar é do jogo, né? É a volatilidade. É um investimento volátil. Eu tenho que avaliar depois as relações e, além disso que eu falei, a relação do risco. Então, uma empresa que trabalha num setor que é muito suscetível aos humores do mercado, órgãos governamentais, mas também tem que pensar até onde vale a pena para você seguir. Mas é uma avaliação bem complicada. Para terminar essa parte, terminar mais um pouquinho, por isso que as corretoras, Luan, sempre mandam as avaliações para vocês. Ó. Eu vou mandar uma avaliação que eu recebo todos os dias da XP, mandar no e-mail, mandar lá para o Eduardo e repassar para o povo. Vê? Aqui. Aqui é um panorama que eu tenho das principais questões para a empresa. Mandei. Dê uma olhadinha aí um minutinho, quem puder pelo menos olhar o primeiro arquivo, e eu vou só discutir nele, só para apresentar um detalhe dessa ideia. Eu vou abrir aqui para mim.
Olha só, esse material aí, ele faz uma relação seguinte, ó. Deixa eu mostrar. Ela traz, ó, o destaque do dia. Todos os dias tem o destaque do dia. Esse aqui do Paulo Guedes, que ele saiu, esse no meio e tudo mais. Aqui, o que pode ser destaque. Então, é uma coisa que está no radar. Ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Nesse dia aqui, era a votação do Senado. E também tem alguns outros dados que são assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Que são assim, ó. Então, aqui é uma informação que ele me passa sobre o desempenho das bolsas no mundo inteiro. Brasil e tudo mais. Aí também me passa as maiores altas. Então, quais as empresas que mais subiram para você avaliar? Não para copiar, mas para avaliar. E eu tenho aqui também as maiores baixas. Quem mais perdeu dinheiro na bolsa. Dê uma olhadinha aí. E aí é o negócio da corretora. Ok? Então, variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Tudo bem? Qual é a sua próxima atividade com esse balanço? Pegar os índices todos e calcular todos e fazer duas análises. Uma análise que é uma comparação dos índices com os anos. Então, se a liquidez piorou, melhorou, se o endividamento piorou, melhorou, nesse balanço, para ver e entender como é que você faz uma boa avaliação. Então, por índice, também um relatório final, escrito, não precisa ter muito número, mas que você vai exercitar a sua capacidade de convencimento das pessoas, se você está certo ou errado na sua sugestão. E aí fecha. Fecha a análise e recomenda. Olha, a empresa recomenda a compra da ação, não recomenda. Aí você vai avaliar isso aí. Uma pergunta? Então, para terminar, essa é uma análise fundamentalista. A gente vai avaliar os fundamentos da empresa, item por item, ou pelo menos 4 grandes grupos, para a gente conseguir avaliar o quanto essa empresa é boa para investir ou não. A parte quantitativa é fácil de você identificar, porque você faz a conta e acabou. Mas o que importa mais é você trabalhar com a... Não o que importa mais, o que importa também é você avaliar as questões mais quantitativas, que é o que é um pouco do nosso objeto de estudo aqui. De novo, alguém quer fazer alguma pergunta? Essa parte ficou ok para vocês? Se ficou ok quando vocês pensam, eu vou mandar semana que vem, no comecinho, no fim dessa semana, os índices todos, para cada um começar a praticar um pouco esse balanço e entender como é que ele está com base no índice. Ok? Se ninguém tiver nenhuma... Oi. Pergunte. Tranquilo. Então, se não tiver nenhuma pergunta... Professor, Oi.
Só aproveitar para comentar, a gente está conversando das ações da Natura, fazendo a análise. Tem aquele item também que o pessoal analisa do investimento, que é a questão do free float, né? Que é quantos por cento do capital dela é composto em ações de livre circulação na Bolsa. E tem uma matéria aqui que ela divulgou o balanço do primeiro trimestre de 2020, e o free float dela é de 52%. Ou seja, mais da metade do capital presente é de livre circulação. E que, se você for ver na média, ainda é um free float baixo, né? O que quer dizer que ainda está muito concentrado os valores da ação dela, né? Em grandes ações. A governança não é tão... Porque um motivo da governança é você ter uma pulverização de capital. Menos pulverizado menos governança a empresa tem. Uhum. E nesse novo mercado, só para você pensar, é uma escala, né? Então, assim, Petrobras, Banco do Brasil, nunca chegam nessa escala por conta que elas são capital misto. Então, tem muita concentração num órgão só, que é o Estado brasileiro. Então, elas chegam a um certo nível e param por conta desse detalhe do capital. E o que você falou lá de perspectiva também é uma coisa válida mesmo. Só não sei se consegue ter um padrão assim facilmente, mas é aquela ideia mesmo. Então, a gente vai desenrolar ainda mais essa análise, tem muita coisa para aprofundar, porque quando a gente está vendo muito mais no sentido de um panorama geral do que fazer, mas sem ainda puxar uma HP e calcular e analisar. A gente vai fazer isso próximo, daqui semana que vem a gente já começa a fazer, aproveitando o nosso tempo aqui, que tem até pouca gente, que também é muito bom nesse ponto. A gente consegue fazer todo mundo e explicar uma explicação bem mais próxima, ok? Então, a gente vai terminar, fiquem por aqui. Não esqueçam de fazer a inscrição da semana acadêmica. Semana que vem, a aula é a semana acadêmica. Quem quiser e achar que deve, faça ou participe do programa do Sebrae. E quem não quiser, até semana eu vou colocar os dados do PESC 2, do terceiro bimestre. Tá bem? Gente, tchau. Até a semana aí. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Descanse.